Olá, como estamos? Vamos retomar aqui o nosso Conversando com o Psicólogo Jorge Scuri. Hoje, um pouco diferente, vou trazer uma live, né, que a Cláudia Long, a nossa colega, me convidou para batermos um papo sobre psicodrama integrativo. Foi muito interessante e eu estou reproduzindo para vocês. Inclusive, essa live já deve estar aí circulando bastante, né, no Instagram da Cláudia e também no YouTube dela, que ela tem um canal do YouTube. Ok, gente? Olha só, a abordagem que nós vamos fazer aqui, né? A Cláudia me instigou a falar sobre o psicodoma integrativo, motivado pelo meu livro, né, que eu lancei o ano passado no Congresso Brasileiro de Psicodrama, tá? Sobre manejo clínico na psicoterapia psicodramática bipessoal integrativa, onde eu trato de várias questões, é um livro que está volumoso, onde eu trato de questões práticas de manejo no psicodrama bipessoal. Então, nessa conversa, a Cláudia me instigou a falar sobre algumas temáticas, né, do manejo no psicodrama bipessoal integrativo. Primeiro, ela queria saber a minha visão do psicodrama integrativo, né? Aí está na sequência, né? 7 tópicos, né? Falei do psicodrama bipessoal, conversamos sobre o manejo na construção da cena dramática, integrando o psicodrama com outras abordagens. Especificamente, aí eu falei, citei uma intervenção onde eu utilizei o Somatic Experience na cena dramática e também uma outra cena que eu falei rapidamente sobre como eu utilizei o Brain Spotting de mirada nessa cena dramática também. Foi muito interessante. Abordei também com ela a minha visão do psicodrama e o cérebro trino, a visão da catarse de integração pelo processo, utilizando como referência o cérebro trino, a minha visão, ok? E também falamos sobre psicodrama e trauma, né, o cuidado com a retraumatização. Né? Todo psicodramatista tem muito cuidado quando vai para o drama, mas clientes que têm uma história de trauma, principalmente os traumas complexos, nós temos que ter uma atenção muito grande, né, principalmente com a tolerância, né, do cliente, como ele tolera esses estímulos, né, essas ativações que aparecem, né, quando nós vamos tratar dessas questões. Falamos de traumas pré-verbais do corpo, e também é algo que ela achou interessante quando eu citei que não é necessário a gente chegar realmente ao trauma, né, a cena traumática para acessar o trauma. A gente pode acessar o trauma sem necessariamente chegar à cena traumática. Tá bom? Então, essa aqui é a conversa. Vou mostrar para vocês, espero que vocês gostem. A Cláudia é muito interessante, ela estimula muito a nossa fala, a nossa conversa. Ok? Fiquem com isso. Você é do psicodrama, mas só viemos a nos conhecer quando estávamos estudando outras abordagens. Veja que coisa interessante, né? E, Exatamente. Então, é, assim, se apresenta para o pessoal e aí então, a gente faz essa introdução. pronto. Então, pessoal, é o seguinte, eu sou George Scuri, George Salim Curi. A minha formação inicial é geologia, eu sou geólogo e psicólogo, né? E venho trabalhando aí. Trabalhei muitos anos como psicólogo organizacional, depois eu abortei completamente por achar muito complexo trabalhar com as organizações. Isso é uma boa conversa, né? Isso é uma boa conversa, tenho uma grande experiência em organização e tenho muitas frustrações com relação à organização, trabalho de organização, e há muitos anos, uns 20 anos, eu estou exclusivamente dedicado à clínica, onde eu venho fazendo um trabalho muito intenso na clínica, né? E para isso, eu tenho feito formações diversas, né? Dentre
delas, né, o brainstorming, o MDR. A primeira psicodrama, na verdade, a primeira foi bioenergética, não foi nem o psicodrama, foi a bioenergética. Mas aí veio o psicodrama, depois veio as abordagens voltadas ao cérebro, né, que são as abordagens de processamento neurocerebral, que são MDR, brainstorming. Depois eu fiquei muito encantado com uma abordagem dos sistemas familiares internos, do Richard Schwartz, e que deu uma fechada na história com um psicodrama fantástico, né? Nós vamos falar disso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E, enfim, todo essa abordagem que eu falei forma meu ECRO, né? Meu esquema conceitual referencial operativo. E, por conta disso, onde o psicodrama é o meu eixo, eu sou um psicodramatista nato, de formação, de carreira, tenho todas as carreiras do psicodrama, desde o sócio-organizacional ao clínico, a didata, a supervisor dos dois. Então, eu tenho toda a carreira do psicodrama bem ampla. E, com essa vasta experiência, hoje eu trabalho com o que eu chamo de psicoterapia psicodramática integrativa. Muito com foco no bipessoal, no que pese o psicodrama ser fortíssimo em grupo, e eu trabalho muito com grupos, mas esse meu estudo é muito voltado ao bipessoal, ao trabalho mais terapeuta e o cliente. Diga, Cláudia, se a pergunta... Olha só, o livro que é o nosso do livro. Georges falando sobre isso, né? E assim, nós vamos fazer um apanhado do raciocínio clínico mesmo, do Georges, trazendo essa compreensão e integrando as abordagens, né? Olha, gente, o trabalhão que ele teve. Presta atenção. Então, eu vou te fazer a primeira pergunta da nossa conversa. O que você chama de psicodrama integrativo? Como que o psicodrama como eixo, né? E as outras abordagens integrando de uma maneira bem forte. O que você chama de psicodrama integrativo? Observe bem, Cláudia, e amigos e amigas. O psicodrama, na minha visão, é um sistema aberto. Ele é fabuloso. A criação desse construto moreniano, onde tem dois eixos fundamentais, que é a espontaneidade e criatividade na sua dimensão individual e o fenômeno télico na dimensão social, o que forma os tecidos humanos, e esses dois se convergem para se manifestar através dos papéis sociais. Isso é uma coisa fabulosa, né? Através de papel social em movimento, em ação, nós podemos observar como aquela pessoa é espontânea, criativa na sua dimensão individual e como ela se relaciona com os outros no contexto social. Então, veja bem, esse formato do psicodrama, onde ele abraça, né, na minha visão, ele abraça fortemente com as suas técnicas e com o seu modelo, né, algo que é cósmico, nós conseguimos, eu consigo, isso eu já tinha visto desde quando eu comecei a trabalhar com bioenergética. Porque, na verdade, quando eu fiz formação em bioenergética, há quase 30 anos atrás, os meus professores, eles atuavam para fazer intervenções na bioenergética, né, nos níveis de caráter, né, na musculatura das pessoas, aquecendo com o psicodrama. Olha que coisa interessante. Eles aqueciam com o psicodrama. Tanto que quem me chamou a atenção foram meus professores de bioenergética. Meu professor de bioenergética me chamou a atenção sobre o psicodrama. Eu fiquei, digamos assim, hipnotizado com Moreno. E fui buscar Moreno. E aí me encantei, né? Me apaixonei fortemente pelo psicodrama. É apaixonante. E fui desenvolvendo. Só que eu sempre achei que nenhuma abordagem pode ser o bloco do eu sozinho, né? Eu sempre tive essa visão.
né? Eu tinha muito questionamento com alguns colegas que eram fechados na doutrina, fechados no construto, assim como os psicanalistas, fechados na psicanálise, né? E outras abordagens. Eu sempre tenho muitos questionamentos com relação a isso. Por quê? Porque a complexidade humana, Cláudia, não é possível ser lida por uma só abordagem. Eu preciso, Verdade. entende? Então eu preciso desse universo de abordagens para poder ter uma leitura mais precisa, né, do que é a pessoa. Então, na minha ideia, evidentemente, né, que nós somos vorazes por conhecimento, né, e quem é voraz por conhecimento, se não tiver cuidado, perde o seu limite, né, perde o seu limite. Aí você perde a borda, né, e fica totalmente perdido. Então, eu fechei uma ideia, fechei não, eu, digamos assim, eu fiz um círculo, vamos chamar assim, pontilhado, porque nunca estou fechado, nessas abordagens, né? E nessas abordagens, eu fiz até um esqueminha, ó, nessas abordagens, não sei se dá para ver, ó. Dá para ver, Dá pessoal? para ver, sim. Dá para ver. Essa abordagemzinha, eu começo aqui desde o centro com a psicanálise, porque a psicanálise me deu uma base fabulosa, tanto que no livro eu, digamos assim, eu homenageio a psicanálise com um caso de histeria, onde eu tratei todo o caso como psicanalista, certo? E foi muito interessante esse trabalho. Evidentemente que eu tive uma supervisão fabulosa, né, de Cibele Barbieri, que é uma psicanalista fantástica aqui da Bahia, e fizemos esse trabalho conjunto. E depois disso nós vamos desenvolvendo, né? Veio aqui a bioenergética, como eu falei, e as outras abordagens, né? MDR, Brain Spot, Vai abrindo, a terapia, né? e vai abrindo. Olha o psicodrama. O psicodrama, gente, é essa linha aqui, é abóbora, né? Uhum. Abóbora. O psicodrama abraça. É um grande abraço, observe. Porque esse modelo é interessante, porque observe que aqui embaixo, ó, há uma convergência aqui embaixo, no modelo. Tudo converge, tá vendo? Essa é a ideia. Essa representação, né, eu quero mostrar que todos nós temos, mesmo aqueles que não se denominam, não se qualificam como integrativos, são integrativos. Eu acho isso muito engraçado. Eu ouço algumas pessoas todos ou os profissionais? Todos os profissionais, eles são integrativos em algum nível. Então, esse modelo integrativo, né, nós precisamos, digamos assim, assumir. Por isso que eu digo, eu sou um psicodramatista, psicólogo, psicoterapeuta, psicodramatista, integrativo, e você, Cláudia, também é. Vocês são. E cada um na sua forma, no seu modelo, na maneira de integrar. E você está falando, né, que nesse agregar tem a somatória. Um não elimina o outro. Uma abordagem não elimina a outra, né? Seguramente. E eu tenho uma fala, quando os pacientes me ligam, hoje não liga mais, né? Mas eu ainda insisto em falar para o paciente que horas que eu posso te ligar, né? E às vezes o paciente pergunta que abordagem que eu trabalho, né? Eu explico, mas assim, eu sempre tive um olhar de que a abordagem ela acaba sendo mais importante para nós terapeutas, para a gente se identificar com a abordagem, do que para o paciente, né? Porque o paciente ele precisa se sentir compreendido nesse jeito nosso de trabalhar integrado. Exatamente. Né? Vamos mais além? Eu vou falar de Moreno e depois vou me desenvolver para neuro. Moreno, quando desenvolveu o conceito de tele, não sei se vocês conhecem, tele, fala um pouquinho. Tele é como se... Vocês vão saber o que é tele. É aquilo que você
sente por uma pessoa, você nunca conheceu a pessoa. Você está num contexto, de repente você aparece num contexto, uma festa. De repente você vê uma pessoa e você gera uma certa empatia, simpatia por essa pessoa. Então, há algo, pode ter certeza que existe um critério implícito para que isso aconteça. Mesmo que seja inconsciente, que você não saiba o porquê, mas aquela pessoa, quer por sua estrutura de personalidade, quer por seu registro, vamos chamar assim, fisiológico, de aparência, estética, vestimenta, alguma coisa se identifica que Pelo você se sistema conecta. nervoso. Exatamente, porque observe Aham. só, se quem tem sistema nervoso atuante tem relação, não tem jeito. Então todos nós somos fadados a nos relacionar. Então Moreno criou o conceito de tela, que é, na verdade, isso que acontece telepaticamente, quer dizer, de uma forma invisível, o que eu sinto por outro. E ele mapeia isso de 3 maneiras. Eu posso sentir como um afeto positivo, uma simpatia. Eu posso sentir como um afeto negativo, uma antipatia. Eu não gosto daquela pessoa, não sei nem porquê. Às vezes eu sei, mas às vezes não sei porquê e não gosto. E por uma indiferença. É totalmente indiferente. Se você colocar uma lupa e for olhar as suas relações, por mais simples que isso seja, que Moreno fale, todas as suas relações é pautada por um critério. Sim, Cláudia, todas. quando você vai para um happy hour, e eu pergunto para você, Cláudia, quem você chamaria para ir para o happy hour? Vem na sua mente as pessoas que você chamaria. Sim. As pessoas mais interessantes, pessoas que gostam de conversar, de conversa fiada, de ter uma conversa muito ampla, ok? Mas eu chego para você, Cláudia, quem você escolheria para fazer um projeto em psicologia com você, ou estudar alguma coisa com você? Seguramente é Possivelmente outro não. grupo de pessoas, ok? Pode até ter algumas, né, Cláudia? Pode ter até algumas que atendem esses 2 critérios. Mas, né, na verdade, em geral, são grupos distintos. Então, esse é o fenômeno tele. Mas deixa eu dizer, por que eu estou falando isso, Cláudia? Porque você falou uma coisa muito importante sobre a aderência e vinculação dos clientes. Não é pela abordagem. A abordagem é muito mais para o terapeuta, para a segurança do terapeuta. Os clientes, eles querem se sentir protegidos, acolhidos, porque de uma certa forma, nós criamos um campo, né, terapêutico, que é um campo de segurança que reproduz, né, como Alan Shore fala, né, que reproduz o quê? A relação mãe-filho, né? Aquela relação primária de cuidado. Porque, em geral, as pessoas que procuram terapia, em geral, teve um apego inseguro. Sim. Em algum momento, algo falhou nesse processo, né? Pela própria história da pessoa ou pelo contexto. Não vamos ampliar isso aqui, mas olha, não há cliente que chegue que não tenha uma questão relacionada a cuidado, a figura de apego. Você Diga, sabe Cláudia. que eu brinco, né? Eu brinco quando eu vou dar aula, eu brinco com alguns pacientes, né? A partir do momento que eu tenho intimidade com o paciente. Eu falo, olha, vamos ataiar. Vamos ataiar. Você tem a escolha. Se a gente ataiar, a gente já chega no apego e na mamãe e no papai. Né? É isso E aí. você falou uma coisa que é fato. Pessoas que procuram uma ajuda terapêutica, ela vivenciou um apego inseguro. Que seja um inseguro ambivalente, que seja um inseguro evitativo, né? Um desorganizado. Porque o apego seguro, o paciente ele pode vir um paciente com uma queixa pontual
que ele vivenciou na infância dele um apego seguro, mas ele não é um paciente que ele precisa ficar muito tempo na terapia, porque aqui dentro dele é desenrolado, né? Às vezes tem um nozinho que, uma Isso. questão pontual, o terapeuta ajuda ele a desvendar o nó. Às vezes uma fala, ou uma cena. Ou uma cena. E aí vamos falar das cenas. Mas você falou uma outra coisa que eu quero retomar. Você disse assim, eu vou falar de Moreno para falar da neuro. Foi isso que você falou? Não, eu falei o seguinte, porque quando Moreno falou de Teller, apesar de ele ser médico, mas naquela época a neurociência ainda estava embrionária. Sim. Quando eu falo de Teller, hoje nós vemos, eu falei de Alan Shaw, hoje nós vemos, né, que a neurociência confirma a Teller. Né? Esse fenômeno télico é confirmado pela neurociência, principalmente o Alan Shaw é um deles, que fala da conexão do hemisfério cerebral direito. Então, quando o terapeuta consegue criar, é uma denominação de George, um campo télico de cura, que é a mesma ideia da bolha curativa do Mário Salvador, nosso mestre, é a mesma ideia, um campo télico de cura, este campo télico, quando eu consigo construir ele, né, bem, eu estou, na verdade, validando o que a neurociência fala da qualidade de presença e da sintonia dual. Então, eu demarco ali algo que já é comprovado cientificamente. E eu só posso caminhar na terapia de uma forma responsável se a qualidade, né, deste campo esteja bem estabelecida. Porque, às vezes, o terapeuta se engana. Acha que está com um campo télico bem amarrado, bem definido, e escorrega em uma ou duas sessões lá na frente. Verifica que não é nada disso. Isso. Então, e tem que ter a humildade de ouvir o paciente, né? Sem dúvida. Às vezes o paciente vai falar, olha, o que você está me apontando não faz sentido, né? Agora, quando você vai falando disso, a tua pesquisa, né, ela trafega pelo psicodrama bipessoal. Isso. Fala um pouquinho disso, o psicodrama bipessoal. Olha, o psicodrama bipessoal, vamos dizer aqui, seria aquele filho que Moreno não quis, certo? Moreno, ele, quando fez o construto dele, foi todo no social. Ele construiu o psicodrama a partir do teatro de espontaneidade, né? Na verdade, era o que depois evoluiu para o teatro terapêutico e depois evoluiu para o psicodrama, em linhas gerais. Né? E foi ali, no teatro da espontaneidade, que ele mapeou pela primeira vez, né, a possibilidade curativa do psicodrama. Então, todo o trabalho de Moreno é no social, é em grupo. O trabalho dele sempre foi esse. Mas ele, em alguns casos, ele fez atendimentos bipessoal. Quando eu falo bipessoal, porque o psicodrama divide em 3 formas de atendimento, gente. Psicodrama bipessoal é o terapeuta, que nós chamamos de diretor de psicodrama, e o cliente, 2 pessoas, bipessoal. Psicoterapia individual e bipessoal não é a mesma coisa, Jorge? Não é a mesma coisa de psicodrama. A terapia individual é diferente. É o terapeuta, o cliente e um ego auxiliar, que é outro terapeuta. Ou mais de um. Né? Isso, na época de Moreno, era muito comum. Só que hoje, o custo disso é altíssimo, não teve como sustentar. Né? E a terceira modalidade é o psicodrama em grupo. Né? A psicoterapia de grupo e o psicodrama em grupo, que são coisas distintas. Então, isso é muito interessante, né? A gente entender esses 3 modelos. Então, no bipessoal, Moreno, ele, inclusive, ele desqualificava os profissionais que só trabalhavam com bipessoal.
Ele dizia, era muito interessante, ele dizia que era uma incapacidade do diretor de incluir as pessoas no seu trabalho, no seu processo. Por isso que não fazia pessoal. E ele realmente nunca deu muita margem digamos assim, para evoluir dentro de como um construto, como ele fez em grupo, com o individual. Tanto que nós que trabalhamos com psicodrama individual, bipessoal, desculpe, nós precisamos recortar das técnicas do grupal e adaptar para as técnicas do bipessoal ou criar novas técnicas. Entende? O que te atraiu no bipessoal? A ponto de escrever um livro sobre isso. Qual foi o teu olhar, assim, refinado, né? Eu falo da escrita fina, né? O canto da sereia, né? O que te levou para o bipessoal? O que me levou para o bipessoal foi perceber que todas as pessoas trazem um grupo, trazem um social dentro de si. Sempre está trazendo. Podemos fazer a relação com o IFS? Diferente. Tá. Tem a ver. Uma coisa é a multiplicidade do eu, como o IFS aborda, que o próprio cliente, né, nós terapeutas, vamos ajudar ele a entender como ele está funcionando internamente com as suas partes internas, que no psicodrama nós chamamos de papéis internos. Como é que nossos papéis internos estão interagindo entre nós mesmos? E isso é uma coisa muito clara, né? Se você for trazer para o dia a dia, né, aquela historinha do diabo e o anjinho falando quando a gente tem dúvidas, vários né? Vários anjinhos, né? Isso é tipicamente um exemplo, e eu estou falando disso um exemplo no campo da neurose, de que nós temos partes, né, falando entre si. Por que no campo da neurose? Porque quando você vai colocar uma lupa para o trauma, né, o fenômeno de dissociativo, demarca a multiplicidade, a fragmentação do eu. Então, isso passa a ser um sintoma. Quando a pessoa traz essas fragmentações, nós entendemos, ou os profissionais que trabalham sem esse olhar do sistema familiar interno, vai entender como um sintoma. E nós vamos entender como partes fragmentadas, né, que a pessoa tem e que nós precisamos integrar ou harmonizar, né? Lembrar do mito de Osíris. O mito de Osíris, né, que é um mito egípcio, traz claramente a ideia do que é um cliente fragmentado. É muito interessante depois vocês darem uma olhada, dá uma lidinha sobre o mito de Osíris e Íris. Traz muito claramente, Íris é a mulher dele, muito claramente como é que isso como é que, digamos assim, isso se configura, né, numa fragmentação do eu. Não sei se você conhece, Cláudia, o mito de Osíris? Não. Ah, Cláudia, é muito interessante. É muito interessante. Agora, porque ele vai tratar exatamente de dissociação. O Peter Levine, que é o criador da Somatic Experience, ele fala de um caminho de cura seria a orientação que a gente tem no mito do Osíris. E que orientação é essa? É como nós vamos fragmentando essas partes e integrando para reconstruir essa pessoa, né, que está ali fragmentada. Volta lá no psicodrama bipessoal. Então, bipessoal, vamos lá. Existe dentro de cada pessoa um repertório de papéis e um núcleo social. Então vamos lá, eu falei em parte, né? Porque é bom você me chamar mesmo, porque eu viajo nessas coisas, tá? Então, olha só, Cláudio, que coisa eu viajo. Então, olha que coisa interessante. Eu falei aí da primeira dimensão que me chamou a atenção, que são as partes ou os papéis internos. Um outro elemento importante, que eu disse que a pessoa traz do social, é o seu contexto social mesmo. É o que ele vive no social e o que ele vai trazer. Então, ele traz a mãe, o pai, irmã, filho, avó, cachorro,
os animaizinhos de estimação, ele traz tudo. Uhum. E o que é mais fabuloso no psicodrama, que ele traz tudo no Kim Moreno para que a gente possa trabalhar com essa pessoa no que nós chamamos de realidade suplementar. Poucas pessoas dão atenção a isso, inclusive psicodramatistas. A realidade suplementar é algo impressionante na construção de Moreno. Uhum. Né? Por isso que eu digo que nós conseguimos, com o psicodrama, abraçar todas as outras abordagens. Diga, Cláudio, você ia falar, eu cortei assim rapidamente. Não, é essa coisa do... Nossa, perdi o que você estava falando. Realidade suplementar. Da realidade suplementar, né? De você construir junto com o paciente essa realidade para ele poder modificar dele, né? Na verdade, Cláudia e amigos, esse conceito de realidade suplementar, Moreno trouxe do Capital, de Marx, né? Da ideia da mais-valia. Foi de lá que ele trouxe essa concepção. Mais realidades, né? A ideia de mais realidade. Como é que eu entendo isso como algo fabuloso? O mecanismo de cura precisa uma revivência das suas questões de uma forma experiencial. Então, quando eu vou construir uma cena psicodramática, ou vou trabalhar no psicodrama interno, que aí é minha pesquisa hoje, que a gente pode conversar depois, né? Essa construção dramática da cena nuclear, de qualquer problema, quer trauma ou não, nessa construção, a pessoa vai mostrar nesta realidade o que ele viveu. Observe que coisa interessante. Eu tenho uma briga com meu chefe lá no meu contexto de trabalho. Isso me deixa muito mal. Eu trago para o terapeuta. E o terapeuta me monta uma cena, né? Me monta não, ajuda eu montar uma cena para reconstruir o que aconteceu no passado recente. E eu vou reproduzir. Agora, observe que coisa interessante. Eu vou reproduzir, repetir a realidade, porque eu vivi isso, mas vivendo novamente. Então, quando eu vivo novamente, essa é a realidade suplementar. Sim. Eu vou ampliar e eu vou ver essa realidade de perto. O que foi que eu fiz, o que aconteceu comigo. Quando por outros ângulos. Por outros ângulos. E eu começo a mostrar, né? E eu começo a ver outras coisas. E aí eu descubro, porra, esse chefe lembra meu pai, que o tempo todo vivia me dando esporro, me desqualificando, entendeu? Então eu peguei esse exemplozinho assim para entender o que a realidade suplementar faz. Observe. Aí o terapeuta chega e diz, tá bom. Então, diga para seu chefe que você não é seu pai, que ele não é seu pai. Observe. Nessa realidade protegida do enquadro terapêutico, no set terapêutico, dentro dessa realidade suplementar, nós podemos fazer com que o cliente reviva e vá mais além. Olha onde que a realidade suplementar faz. Aí ele vai falar para o seu chefe que está ali, no como se fosse, e vai dizer tudo. E ao dizer, ele está experimentando no corpo. Ele está vivenciando. E isso é curativo, isso é curativo. Nessa hora eu quero que você fale assim, o manejo da construção da cena dramática, integrando o psicodrama com essas outras abordagens. Ah, tá. Observe só, você está pegando a ponga do bipessoal, né? Pegou a ponga do porquê que eu escolhi bipessoal. Então deixa eu fechar aqui. Eu escolhi bipessoal, gente, porque tem muito poucas coisas produzidas em bipessoal. Me abre um campo absurdo de inovação e de criação.
Eu acho isso fantástico. O grupo também abre. Mas como, além disso, dentro das questões, nós não vamos ser ingênuos, dentro das questões sociopolítica e econômica, é mais fácil você montar grupo, montar, ao ato falho aí, montar o trabalho individual do que em grupo, se bem que eu trabalho bastante com grupo, mas é mais fácil, né? Então, foi por isso que eu me encantei em desenvolver o lado individual, entendeu? Mais o trabalho individual. Uhum. E aí você começou a falar, né? Você até entrou nisso, mas eu quero fazer a pergunta bem específica, assim. Qual o manejo na construção da cena dramática que você integra o psicodrama com as outras abordagens? Porque na construção da tua cena dramática, pelo que a gente conversou, você tem algumas intervenções que diferem da dramatização oficial, da dramatização... A clássica, pode chamar de clássica. Da clássica. Essa pergunta é excelente. Na verdade, essa pergunta, assim, ó, ela é... Esse manejo que você foi agregando, né, integrando as outras abordagens, e o porquê que você foi agregando, construindo uma forma de trabalhar diferente do psicodrama clássico, entende? Quando eu Você comecei tem a estudar... raciocínio para isso? Quando eu comecei a estudar trauma, me chamou muita atenção o limite de tolerância dos clientes, que era algo que a gente tomava cuidado no psicodrama, mas não era algo tão, tão pregnante, como limites de tolerância. Não é dito isso. Não, nós temos cuidado, mas realmente não é estudado. Eu comecei a ficar mais atento a isso na minha formação de terapia somática, ou de somatic experience, do Peter Levine. Eu fiz a formação toda e tal, mas essa formação me deu uma agregada no sentido assim muito de ver como trabalha o trauma de uma forma muito gentil, muito suave. Tanto que o próprio Peter Levine, ele condena esses modelos mais, vamos chamar assim, mais, como é que a gente chama? Mais... interventivos? Mais interventivo, mais diretivo, não é nem diretivo, mas que tem mais intensidade, né? Que puxa muito do cliente. Porra, isso aí era basicamente divergia totalmente com o psicólogo. Eu cheguei, rapaz, e agora? Como é que eu vou juntar esse negócio? Como é que eu vou fazer? Esse foi um... Na verdade, esse foi a virada. E aí eu comecei a fazer as intervenções de psicodrama monitorado pela resposta fisiológica dos clientes. Bárbaro. Entende? Então, em vez de eu chegar diretamente para a construção de uma cena dramática, eu trabalhava com o cliente para ver se ele estava egoicamente fortalecido para poder suportar um nível, né? Ou seja, que ele ampliasse um pouco o nível de tolerância dele para ele poder dar conta das mazelas das feridas mais profundas, né? Principalmente de feridas de trauma, né? Principalmente traumas complexos, né? Porque os traumas complexos são dificílimos de trabalhar. Né? Trauma de apego é dificílimo de trabalhar. E aí você tem que... Então isso foi o que norteou. Agora, como é isso, George? Bom, veja. Quando você vai montar uma cena e na cena você percebe que o cliente tem condições de estar atuando. Já é um cliente, não é um cliente... É um cliente que já está há um tempo comigo. Eu percebo que eu posso fazer uma intervenção. Então, construo uma cena com ele e nós vamos para a cena. Neste processo do ir para a cena, se eu perceber uma resposta fisiológica significativa, eu dou um stop na cena. Eu paro a cena e vou trabalhar o registro
do que está acontecendo no corpo. Na Então, verdade, assim, só para deixar claro para quem está ouvindo, a resposta fisiológica o corpo mostra. Ou é a isso, respiração, ou é o isso, coração acelerado, ou é a exatamente. deglutição, né? Ou é a mão no Rubor, estômago, o rubor, rubor. tremor, os olhos também. Tem vários sinais. Você A narina, percebe, né? você Narina. tem vários sinais. Você percebe Uhum. até o odor. É. Até o odor. Esses dias eu estava fazendo uma sessão de reprocessamento com Hum. o paciente, e aí eu falei alguma coisa, e ele já estava comigo há algum tempo. E isso nunca tinha acontecido. Aí, de repente, eu comecei a observar que aqui estava tudo molhado nele. A sudorese intensa. E assim, eu como terapeuta, falei, gente, eu vou ter que falar isso para ele, porque isso eu nunca observei. Não é um descuido, isso aconteceu agora, porque ele chegou e isso não estava acontecendo. Né? E aí eu fiz a opção de compartilhar com ele, para que ele observasse, a hora que ele observou, ele assustou, para que ele pudesse fazer a correlação, que a partir do momento que a gente tocou num tema, apareceu. O corpo falou. Isso. Quando você trabalha com trauma, isso fica muito visível. Né? E isso fica visível na narrativa, quando você começa a aquecer pelo verbal, já no aquecimento verbal, já ele trazendo as questões dele, como foi a semana, o que aconteceu, você vai vendo como aparecem as questões do trauma no relacional, na vida dele, e só ele contar a resposta em termos somáticos acontece de primeira. Uhum. E aí você para e vai trabalhar. Aí eu entro muito com o SE, né, me ajudando nesse processo, e eu faço algo bem integrado, né? Eu estou na cena dramática, por exemplo, percebo isso, interfaço a intervenção com SE. Quando eu percebo que há uma regulação, ele volta a estar regulado, eu volto ao drama. Eu volto ao drama, se possível. Eu volto ao drama. Se não for possível, eu vou parar por aí e vou trabalhar o que nós chamamos no SE, no rastreamento, né, das percepções corporais do cliente, para que ele possa expurgar aquilo que está ali. Né? Então, isso é uma das maneiras de a gente integrar. Podia ser, vou dar um exemplo aqui, que já aconteceu, numa situação dessa, montando uma cena dramática, na verdade, uma construção de imagem, estava trabalhando construção de imagem com tecidos, que é uma técnica do Rojas Bermúdez, que é outra abordagem que eu trabalho. Esqueci de dizer que eu não sou um psicodramatista clássico, eu me considero um psicodramatista contemporâneo, porque eu trabalho muito com a abordagem do Rojas Bermúdez, que foi, na minha visão, o primeiro psicodramatista que incorporou a neurociência no psicodrama. O ano passado ele desencarnou, infelizmente, mas já velhinho, mas deixou um legado fabuloso para quem quer conhecer psicodrama e neurociências. Eu recomendo estudar o Bermúdez. Então, estou na cena, montei uma construção de imagem, e ao trabalhar a construção de imagem com tecidos, no tablado, né, que é um manejo que nós temos, nós não vamos falar disso aqui agora, mas quando ele estava trabalhando, o que eu percebi? Que ele não tirava o olho de um ponto. Ele ficava com o olho no tablado montando, mas num ponto. Eu achei aquilo muito interessante. Aí eu parei e fiz um spot de mirada com ele, né, no ponto que ele estava olhando, e foi muito interessante. Foi muito interessante o que veio. Então, Cláudio, essa é a maneira, né? Eu estou trabalhando na cena, aparece algo que é muito claro, então eu não tenho nenhum problema em dar o stop, né? E com segurança, com pertencimento, e o paciente vai e volta. Vai na outra e volta. Porque o trabalho é abraçado, é integrado. Porque se fosse algo solto,
E aí fica uma coisa maluca. Eu estou falando, para aqui, vamos fazer aqui. Não, não é assim. Uhum. Tem um contínuo. Agora aí É o manejo, vai depender. né? É o manejo. Aí vai depender do manejo. E você só consegue fazer isso se seu campo técnico de cura, sua qualidade de presença estiver bem estabelecida. Se sua qualidade de presença estiver bem estabelecida, vai embora. É muito simples de entender isso. E eu digo que um terapeuta consegue esta capacidade pelo processo terapêutico dele, pelo processo de supervisão dele, pelas formações dele. Sem dúvida, né? sem dúvida. Sem dúvida. Para você ter uma ideia, né, da direção, né, de um mecanismo de ação desse modelo que eu estou falando, né, que une o psicodrama com outras abordagens, porque eu trabalho muito no sentido bottom-up, dentro do modelo do cérebro trino do Macrin. Dentro do modelo do cérebro... Pera, que agora é a próxima pergunta. Psicodrama e o cérebro trino. E aí, no cérebro trino, acho que dá pra gente falar da neurociência. Pronto. O que eu queria lhe dizer? Que o mecanismo de ação, para eu chegar à taxa de integração, que é, como denominamos, o processo de resolutividade do cliente no psicodrama, eu utilizo o modelo de bottom-up. Eu não sei se vai dar para vocês verem, gente. Aqui está o cérebro trino, né? Tem 3 cores distintas, estão vendo? Uhum. Esse rosa, né, é o reptiliano, tá? Esse rosa aqui é o reptiliano. Todo o processamento sensório-motor é através desse rosa. Acontece aqui no rosa. Que é o quê? Que são todas as estruturas do tronco cerebral, onde os inervamentos vêm por aqui e vai enervar, na verdade, né, todo o corpo da pessoa, nosso corpo, né, todo o sistema nervoso. Ele traz por este canal, por este tronco, né, os sinais de todo o nosso corpo. Depois, você tem aqui o mamífero, que é onde nós temos o processamento emocional. Esta fase aqui, né, esta etapa do mamífero, é onde eu tenho todas as minhas emoções, todo o meu processo de todos os meus sentimentos. Aqui embaixo, ó, desculpa, eu não falei. Aqui eu trabalho todas as sensopercepções corporais. Todo o meu trabalho de sensação que eu tenho no corpo, eu trabalho aqui. Porque esse é um registro muito importante, que é um registro quando nós nos sentimos inseguros no contexto. Então, essa parte aqui é uma parte que sinaliza para a gente, né, que nós estamos no contexto inseguro e temos muitos registros no corpo, né, principalmente registro de trauma. E, por fim, que não são o neocórtex, né, Georges? Não são conscientes. E aqui o neocórtex, que tem o processamento cognitivo. Então, na minha visão, no psicodrama integrativo, nós trabalhamos nesta direção. Não há como eu estar fazendo elaboração, pensando em ressignificar, se eu não trabalho um registro que está essa história da queixa no corpo. Se minha queixa for uma queixa traumática, eu tenho que trabalhar essa queixa traumática no corpo. E aí, eu tenho que dar vazão ao meu processamento sensório-motor através, né, deste reprocessamento que nós fazemos com o SE, por exemplo, ou o Brain Spot, onde está ouvindo o corpo, o que está rolando no corpo, o MDR, o que está rolando no corpo. Porque na verdade, né, Georges, as abordagens de fala que não são essas de reprocessamento... Está tudo aqui, está tudo aqui em cima. Não acessa o reptiliano, né? Isso, exatamente. As abordagens de fala estão aqui em cima. Elas são importantes, elas conseguem acesso ao inconsciente, sim, mas este processo é muito lento, gente. É muito lento. Quando eu trabalho neste sentido, eu chego à minha ressignificação eu chego à possibilidade de ressignificar muito
rapidamente. Porque primeiro, por exemplo, todo registro de memória que está no subcórtex, no hipocampo, lá embaixo, registro de trauma, eles estão fisicamente, né, neurobiologicamente, numa gavetinha ali, amigo. Numa gavetinha aberta e errada. E que não tem, não é nem a correta. não tem como fugir. Porque não tem como fugir. Pode... o que eu vou elaborar? Assim, como é que eu vou elaborar se a gaveta está aberta e fechada? Você pode tentar afogar a boia. Isso. Essa é a ideia. Fantasma, né? Isso. Ela vai voltar com a dor de estômago, ela vai voltar com a fibromialgia, ela vai voltar... toda somatização aparece. Aparece. Exatamente. Agora, assim, eu só quero desmistificar, porque essas abordagens que a gente trabalha, ela tem uma rapidez, mas eu acho que o paciente ele não pode entender que essa rapidez são poucas sessões do processo. É uma rapidez de entendimento. Nós não podemos prometer nada. É uma irresponsabilidade o profissional prometer alguma coisa ao cliente. Por quê? Primeiro que cada um tem o seu processo ímpar. Cada um tem o seu processo. Não existe algo que eu possa generalizar. Acessar a memória, reprocessar a memória traumática, não quer dizer que fechou. Não quer dizer que você não precisa estar mais em terapia. Isso é uma coisa a ser construída com o terapeuta, né? Isso. Pelo paciente e pelo terapeuta, né? Exatamente. E aí, olha que coisa interessante, né? Se eu vou trabalhar só no verbal, né? Só no registro verbal, eu deito no divã e vou... Me perdoe, Freud, mas eu acho um fabuloso trabalho de Freud e dos colegas psicanalistas, mas veja só, eu deito no divã e vou fazer, né, a minha associação livre, falando o que vem em mente, né, e verbalizando. Que é aqui, né? E o registro do corpo? Eu fico muito assim, e esse registro do corpo, como é que eu lido com isso? Né? Como é que isso é uma outra questão muito importante. Então, quando nós trabalhamos do reptiliano para o neocórtex, nós estamos dando a oportunidade de a gente ver a sensação, tá com o cérebro aí, né? Mostra aí. A sensação, isso, exatamente. Né? Porque na fala é tudo aqui, Tudo em cima. Isso. Em cima, né? A hora que a gente traz para o 3D, né? Que é o desenho que o Jorge estava mostrando, o reptiliano, o mamífero e o pré-frontal, né? E recentemente eu mostrei essa imagem para um paciente meu e eu usei a seguinte imagem. Se você não escuta aqui, ele vai te invadir aqui com sintomas. Vai inundar o sintoma. Vai inundar um sintoma. Né? E os pacientes que têm chego, principalmente quando a gente começa a trabalhar com abordagens de trauma, são pacientes que já passaram por outras abordagens. Né? São pacientes que falam, eu só quero me sentir melhor. Eu acho que essa rapidez o processo oferece. Eles passam a se sentir melhores, eles passam a se sentir menos ativados em menos estado de alerta. É claro, né? Porque o que é que nós fazemos? Nós autorregulamos, né? Todo o trabalho de reprocessar, a resposta mais rápida que é a autorregulação. Sim. Né? Eu consigo modular meu parasimpático e meu simpático para que funcione bem. Aí, o Porges é fabuloso quando ele traz o conceito da neurocepção. Né? Então, quando eu consigo regular, não sei se vocês conhecem o conceito de neurocepção. Quando eu consigo fazer essa regulagem, né? Neurocepção, pessoal, rapidamente, segundo Porges, é uma função cerebral que nós temos, onde nós conseguimos, sem processo de pensamento, saber que o nosso corpo físico está correndo risco.
né? Então é como se fosse um aviso que não precisa pensamento, automaticamente a gente já sabe que o nosso corpo está correndo risco, e aí nós acionamos tudo isso neurobiologicamente, né? No automático. Aí nós acionamos toda a nossa base hormonal, todos os elementos para que a gente se prepare para o que possa acontecer. Ou se defender, ou fugir ou se defender, ou e outras coisas mais. Bom, aí isso é que faz. Só que vamos pegar um exemplo aqui de uma patologia. O que acontece muitas vezes numa pessoa que tem pânico? Uma pessoa que tem pânico, a neurocepção dele não está funcionando bem. Ele acha que está correndo risco, ativa todo o processo de medo, né, de dilatação do seu si mesmo psicológico, como Bermudes fala, se paralisa ali no medo. E a neurocepção, e no contexto não tem nada que mostre ou que faça nada que o corpo dele vai fazer com que ele corra risco de vida, inclusive. Sim. Então ele acionou algo automaticamente completamente errado. Que não tá completamente errado. Aí esse é uma da gênese do pânico. Então nós temos que trabalhar. Quando eu começo a trabalhar nessa regulação, a pessoa começa a conhecer os seus sinais, as suas sextas percepções corporais, e consegue manejar bem com o seu simpático e o parasimpático, essa modulação, essa autorregulação já traz um benefício fabuloso para a pessoa. E agora eu faço outra pergunta. Traumas pré-verbais e o corpo. Trauma pré-verbal você só consegue trabalhar no corpo. Não consigo enxergar uma outra maneira de trabalhar com os traumas pré-verbais que não seja no corpo. Não consigo montar uma cena, porque não há imagem, gente. Quando o trauma é pré-verbal, só tem sensação, é algo sinestésico. Não há imagem. Não tem como montar uma cena. George, como é que você sabe que o trauma é pré-verbal? Você está ouvindo a história do cliente. Não é? Você não é adivinho. Nós estamos ouvindo a história do cliente. Nós vamos construindo com ele. Eu vou dar alguns exemplos de traumas pré-verbais, né? Pacientes que falam, sempre foi assim. Isso! Eu me sinto assim uma vida inteira. Eu tenho uma sensação de sufocamento de uma vida inteira. O tempo todo. O tempo todo. Então, assim, pessoas que tiveram um trauma com 4, 5 anos, com 8 anos, com 10 anos, são pacientes que vão falar assim para você. Eu era diferente. A partir de uma idade, isso, eu não sei o que aconteceu. Isso, mudou. tem uma demarcação. Ou foi exatamente. Um abuso, ou foi uma perda, ou foi um ato de um professor. Mudou. Agora, os traumas pré-verbais, os traumas que os pré-verbais também, né, Jorge, carrega trauma transgeracional, que é um tema super complexo. Outra questão extremamente importante, né? Os traumas transgeracionais. Os fantasmas, né? Os intrauterinos, né? E o paciente, ele traz isso. Eu sempre me lembro de sentir isso. É uma vida inteira. Sempre foi assim. E isso é um indício de um trauma pré-verbal. Sim. E como você trabalha com isso? No verbo? Como é que ele vai trabalhar no verbo? Não tem palavras. Não tem palavras. Não há palavras. A mesma coisa do trauma. Uma pessoa fortemente traumatizada não tem palavras. Né? Inclusive, o título do livro do Peter Levine é exatamente isso. É uma voz sem palavras. E onde é que está essa voz? Está no corpo. Né? Então, é extremamente importante a gente entender que se eu não vou para o reptiliano, se eu não vou para o corpo, esse processo, esse trabalho terapêutico vai ser incompleto.
Você né? Ele sabe não vai se que fechar. você falou agora há pouco, né, o que te levou a fazer esse manejo clínico, né, de entender, estudando a experiência somática, né, de que tinha que ir para o corpo, né, que como que você ia integrar as abordagens. Comigo foi um processo um pouco diferente, foi um processo enquanto paciente, né? Uhum. Eu fiz terapia em psicodrama minha vida toda, mais de 20 anos, eu acho, talvez 18 anos. Me ajudou muito, mas tinham coisas que não acessava. Eu tinha respostas adequadas, eu me posicionava corretamente, minhas relações estavam bem, tudo aqui fora fluindo, mas aqui não atualizava, né? Que Uhum. é o reptiliano. Então, assim, Isso. eu precisei buscar um terapeuta que tinha essa condição de acessar meu reptiliano. Aí eu consegui encontrar paz, né? Que é a voz sem palavras, né? Então, assim, o que o corpo te traz de Isso. informação, né? É um trabalho lindo, lindo. Eu tô, Que eu acho que o todos próximo deviam ter livro, viu, Cláudio? acesso. O próximo livro que eu estou escrevendo é sobre psicodrama interno para tratamento de trauma, Uhum. né? Porque, de uma forma mais preventiva, né, para você ter um certo cuidado de não retraumatizar numa vivência traumática, né? Opa, Então, pera, que é outra pergunta. hum, Você está indo enganchando, mas para eu fazer os cortes para o YouTube, eu preciso fazer a pergunta. então faz. Retrauma... Retraumatização. Retraumatização. Qual é o cuidado que um terapeuta tem que ter? Toda vez que nós pensamos em repetir a cena, né, numa pessoa traumática, principalmente aquelas pessoas que tiveram acidentes fatais, com muitas mortes em acidentes catastróficos, ou traumas complexos devido a abuso constante, principalmente abuso sexual, essas pessoas têm uma marca na alma, gente, entendeu? Essa marca não é nem o corpo, é na alma. O corpo é só, digamos assim, o caminho, né? Então, se eu for montar uma cena, os psicodramatistas, tem psicodramatistas que são muito cuidadosos, né? Inclusive tem um livro fabuloso sobre trauma e psicodrama, que eles têm uma abordagem muito cuidadosa com o psicodrama para trabalhar com trauma. Eu não vou dizer aqui, eu seria leviano em dizer que você dramatizar uma cena traumática, você sempre vai retraumatizar. Não, isso não é verdade. Agora, a probabilidade disso acontecer é alta, é uma coisa estatística, né? A probabilidade de acontecer é alta. Então, se você. Então, depende muito do. Vamos lá, depende muito do profissional, do terapeuta e do cliente. Se ele se sente seguro para poder chegar lá. E muitas vezes, o próprio SF fala, né? E a própria experiência clínica me diz: eu não preciso chegar na cena. Eu posso Você disse beirar. isso. Você disse isso numa conversa nossa antes dessa live. As abordagens de trauma não acessam o trauma, ele não vai para a cena. Não precisa acessar, não precisa acessar, porque se, se o próprio cliente não consegue traduzir em palavras o que aconteceu no trauma por uma questão bioquímica, né? O nível cortisol vai lá para cima quando ele é traumatizado, isso afeta todo o processo hormonal e o hipocampo praticamente não funciona bem. Aí o que, que tem a ver, George, o hipocampo? Olha, uma memória de 10, 15 anos atrás, você traz hoje, traduz ela verbalmente por causa do seu hipocampo, né? Então, o hipocampo tem uma função de você traduzir em narrativa, né, qualquer evento de memória passado. Agora, numa memória traumática, não é assim que acontece, porque a memória traumática
acontece num contexto onde o nível de cortisol vai lá para cima, onde eu tenho um nível de estresse absurdo. A minha amígdala, né? É, Faz assim, ó. pronto, isso, O meu exatamente. Então, pré-frontal apaga. paga, então não tenho como, né? É muito difícil, né, eu traduzir em palavras. Então, você vai trabalhando naquilo que foi apropriado pelo cliente, em imagens, né, mas dá foco em sensações. Então, um cliente traumatizado, eu utilizo o psicodrama interno de uma forma onde ele vai ver a história do trauma dele à distância, né? Uma distância Então, segura. segura. Como eu criei no imaginário, na realidade suplementar, que é totalmente imaginária, depois de fazer alguns exercícios de respiração, você leva o cliente para um cinema imaginário, né? Onde só tem ele uma grande tela, e vai pedir para ele rever a cena traumática do início, meio e fim. Opa! Nem sempre eu peço para rever a cena traumática. Eu peço muitas vezes para que ele veja até o início, antes, 10 minutos antes, meia hora antes de acontecer, ou depois. Entende? Você sabe que T eu tive... menos 1, T menos 2, menos 1, menos 2 antes. É. Por que, Georges? Porque quando ele está vendo, e eu peço para ele ver e rever. Ele vê e rever, não precisa me contar. E eu estou acompanhando a fisiologia do cliente. Ele está lá vendo, revendo, vendo, revendo a cena, vendo, revendo. Daqui a pouco eu vejo uma lágrima. Sem precisar Opa, falar. não me interessa mais continuar. Eu paro e pergunto ao cliente o que essa lágrima quer me dizer. O que você está sentindo mais no seu corpo? Não se preocupe mais com o que você está vendo. Me traga o que você está vendo, mas que está registrado no seu corpo. Aí começa. Eu estou sentindo um aperto na garganta. Aí você começa a trabalhar. E esse aperto da garganta é de dentro para fora, São é os de fora para recortes, dentro. né? São os recortes. São os Aí recortes. você entra. E... Exatamente. Então, isso no livro, eu tem um capítulo do livro que eu falo isso de uma forma muito didática, né? Inclusive eu coloco como um direcionador. O capítulo do livro é para ensinar a mexer com o psicodrama interno para tratamento de trauma, que na verdade não é um privilégio de psicodramatistas. Qualquer psicoterapeuta pode atuar e trabalhar dessa forma. Não tem nenhum problema. Pode tranquilamente trabalhar dessa forma. Quando ele vê a cena à distância, o MDR tem umas técnicas muito parecidas, que são as técnicas quando você passa num trem e olha pela janela do trem aquela situação traumática ou aquela cena que foi extremamente forte para você. Opa, deu uma distância. Então eu começo a dar uma distância, né, um cuidado para que o limite de tolerância do cliente não extrapole. O nosso trabalho é manter o cliente no limite de tolerância e aumentar a possibilidade dele suportar isso. Uma sessão que eu estava dirigindo algum tempo atrás de uma paciente, era tão insuportável a sensação que ela nem sabia o que ela via, ela só via um fecho de luz, que a gente colocou um binóculo. Entende? Então, interessante. Assim, é um binóculo. Então, coloca o binóculo, você tem uma distância muito segura, porque você está vendo, mas o que está acontecendo ali não tem acesso a você. Né? Uma película protetora. Isso. Né? Uma película protetora. O Bermudes tem umas técnicas chamadas técnicas de construção de imagem. Construção de imagem com tecidos, construção de imagem com objetos, construção de imagens com bonecos. Então, essa técnica ela é fabulosa,
porque ele privilegia o hemisfério cerebral direito. Quando eu peço para o cliente construa com tecidos mesmo, gente, panos de 80 centímetros por 2 metros, onde de várias cores, com várias texturas, sem ser estampado, sempre cores lisas, monocromáticas, né? Então, aí eu peço para o cliente construir no tablado a cena do trauma ou a cena da queixa. Ele já começa sem saber como, porque o tecido ele não faz 3 dimensões, ele não consegue fazer 3 dimensões. Então, olha que genialidade de Bermudas, hein? O que significa isso? Ele força a gente trabalhar, o cliente trabalhar com o hemisfério cerebral direito. Porque se eu não vou poder construir em 3 dimensões, né, então eu perco a referência do meu hemisfério cerebral esquerdo, onde, né, o simbólico é o dígito polegar, onde eu posso escrever aqui para o esquerdo, o hemisfério cerebral esquerdo. Eu não vou poder, meu amigo, sua escrita tem que ser outra. Aí ele vai lá trabalhar e às vezes fica perdido naquilo, mas vai se encontrando no movimento do corpo e vai fazendo aquelas imagens. É algo fabuloso. O livro, eu falo da técnica com detalhe, é muito interessante. Quando ele plasma o trauma, ele objetivou o que estava subjetivado nele. Olha que coisa maravilhosa. Ele objetivou, colocou para fora o que estava subjetivado. Quando ele fez isso, está ali o retrato, ele pode ver o que está ali. Eu saí do reptiliano, olha que coisa, eu saí do reptiliano, né? Estou agora no mamífero, porque ele sente aquilo ali, você vai trabalhando o que ele sente, o que ele está pensando, e agora, quando ele plasmou, que está ali no concreto, o que estava subjetivado, ele pode dar significados, ressignificar aquilo ali. Evidentemente, que a gente utiliza algumas técnicas do psicodrama, eu não vou falar aqui, né, não tem tempo, mas você consegue manejar com o psicodrama, com as técnicas clássicas de Moreno, em cima do que foi construído. Do mesmo jeito que você faz isso com tecidos, você pode fazer com bonecos. Nós temos bonecos articulados e não articulados. Né? E você pode construir imagens com bonecos. E, evidentemente, que bonecos têm 3 dimensões. Então, o objetivo de você intervir com bonecos é um pouco diferente do objetivo de você intervir com tecidos. Então, essas são técnicas, né? Eu diria que são técnicas muito sofisticadas para a gente poder trabalhar. E Diga. Quando você vai propondo todo esse manejo, né, exige do terapeuta ele abrir mão do controle dele. Não tem controle. Você sabe por quê, Cláudia? Porque aí é como é o paciente. Né, aí vamos voltar para o David Grant do Brainstorming, e a fala dele do cometa é fabulosa, né? Ele faz a metáfora do cometa, o cliente é o cometa, e nós, terapeutas, temos que ir atrás do cometa. E é o que ele fala do princípio da incerteza. Nós que trabalhamos com essas abordagens não sabemos o que vem de lá. Estava eu trabalhando com uma cliente de muitos anos, uma cliente que teve problemas seríssimos de depressão, e ela saiu de uma forma incrível. Era tão complicado o caso dela, que teve uma certa feita que ela pensou em se matar, e uma parte dela mais consciente, levou ela para se internar. Ela se internou. Para você ter uma ideia. Então, essa cliente era uma cliente que trabalhava muito com trabalho de mindfulness e também com SE e um pouco de psicodrama. E eu tinha o máximo de controle sobre
sobre ela. Numa dessas sessões, simples, não tinha nenhuma queixa grave nem nada, ela simplesmente dissociou de um jeito e não voltou. Ela tinha consciência que dissociou e não voltava. E ela ficava, Georges, eu não consigo voltar. Quer dizer, eu escorreguei totalmente com essa cliente, eu achava que tinha o controle, não tem. Nunca temos. E ela me pegou de uma forma inesperada. Tive que trabalhar com ground, de puxar ela para trabalhar. Tive que trabalhar com ela, levantar ela, fazer o ground da bioenergética e outros exercícios de bioenergética, que ela foi voltando, ela foi se reencarnando. Então, gente, muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado com o outro. Os nossos clientes são como pedras preciosas que nós temos que ajudar a lapidar assim com muita gentileza. E que os pacientes ou possíveis pacientes que estão nos ouvindo, eles têm condição de identificar, sentir se aquele terapeuta está com ele ou não. Sem dúvida. Entende? Sem dúvida. Porque muitas vezes o paciente, principalmente apego inseguro, ele começa a questionar um pouco o vínculo e ele acha que o problema está nele. Uhum. Né? Sim. Então, assim, vamos validar a sensação que você tem e o cuidado que nós terapeutas precisamos ter. Né? Exatamente, Cláudia. Eu acho que é por aí e contemplamos todo o nosso roteiro. Opa, ótimo. Né? Então, assim, Jorge, eu quero te agradecer, né, pela disponibilidade de estar aqui. Quem tiver interesse no livro do Georges, pode falar direto com ele, pode me chamar no direct, eu faço contato. Né? Não, eu posso deixar, inclusive, meu celular e dizer que, para este público, eu tenho ainda alguns livros em minha mão e eu posso vender fisicamente esse livro por um valor simbólico, né, praticamente, né? Uhum. Infelizmente, Cláudio, você pagou o valor cheio, mas por R$70 nós vendemos esse livro por R$70. Cláudia pagou 100 e caquerada, eu acho, o negócio dele. Tudo bem, valeu a pena. Então, porque o livro, gente, é um livro de quase 500 páginas, é bem denso. Quem tiver interesse, pode procurar. Ou então na Amazon. Na Amazon também vocês encontram em e-book. Sim. Tá bom? Meu querido, muito obrigada. Eu queria agradecer a você, Cláudia, e a todas as pessoas que estão me ouvindo. Eu tenho uma dificuldade imensa em estar falando para o celular, né? Porque eu sei que vocês estão aí atrás, mas eu não estou vendo o rostinho das pessoas, a expressão das pessoas. Isso me dá uma certa angústia. Mas, de qualquer sorte, pessoal, precisando, pode entrar em contato comigo. O nosso site é o site da minha clínica, Ato Psicologia, né? E Psicodrama e Desenvolvimento Humano. Vocês podem procurar lá, né? E tem acesso ao Instagram, tem meu contato, entrando no contato da clínica, chega para mim, certo? Tá. Sem problema nenhum. A Duca está falando que tem interesse no livro. Então, Duca, ele acabou de dizer como você consegue. Mas ele liga pelo meu WhatsApp, se ela quiser, é 71999615029. 71. Tá louco? Você acha que alguém decorou isso aí? Escreve aí. Na hora, vai decorar na hora. 71999615029. Só pelo WhatsApp, gente. Se ligar, vai bater na clínica. Nesse livro, Jorge apresenta mais de 50 técnicas testadas na sua prática clínica, além das técnicas relacionadas ao modelo de Bermudes, a exemplo das técnicas de construção de imagens com tecidos, bonecos, blocos tipo Lego e outros objetos. Com base na experiência clínica do autor, o livro apresenta a potência do manejo do psicodrama bipessoal integrando com outras contribuições teóricas e práticas baseadas nas neurociências, a exemplo experiência somática, EMDR, Brainspotting e terapia integrativa para tratamento de trauma e terapia dos sistemas familiares interno. Veja abaixo o link para compra em e-book ou fisicamente.